Então veja, proventos integrais. Para você aposentar com proventos integrais, lembrando, integral no teto do INSS. O homem tem que ter 60 anos mais 35 de contribuição. É cumulativo, né? Idade mais período de trabalho, contribuição. 60 anos e 35 de contribuição, ao passo que as mulheres têm que ter 55 anos mais 30 de contribuição. Já em relação aos proventos proporcionais, para se aposentar com o salário proporcional, então você calcula a média de salários e divide lá. Homens, basta ter 65 anos e mulheres 60. Então, se você entra com serviço público e chegou a 65 anos, você ainda não completou isso aqui, ó, não completou os 35 anos de contribuição, você pode se aposentar, mas vai receber proporcionalmente. Ah, copia aí. Não, tranquilo, estamos com tempo. E é bom que o pessoal fixe aí também. Quem está em casa eu aconselho a copiar também, porque para decorar esses números aí. E mulheres também, 60 anos, também que eu digo é se quiser se aposentar de forma proporcional, ela pode, aos 60 anos, caso não tenha completado os 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar. Então, integral, 60 mais 35 anos de contribuição. Mulheres, 55 mais 30 de contribuição. De forma proporcional, homens, 65 anos, mulheres, 60 anos. Agora nós temos situações especiais. Aliás, uma situação especial, que é a do professor. O professor, ele que trabalha exclusivamente em magistério, né, incluindo atividades também desenvolvidas na escola, coordenador, diretor, etc., ele se aposenta, ele tem 5 anos a menos de chance para se aposentar. Então, o professor, exclusivamente, o professor universitário não entra nessa conta, é só o professor infantil, fundamental e médio. Ele vai se aposentar com proventos integrais se for homem, ao invés de 60 anos, com 55, e ao invés de 35 anos de contribuição, com 30. E mulheres ainda menos, ao invés de 55, com 50, ao invés de 30, 25 anos de contribuição. Então você reduz 5 anos para cada um, para poder esse sujeito alcançar a aposentadoria. Então existem alguns casos que ainda não estão regulamentados totalmente. Por exemplo, os portadores de deficiência não têm uma aposentadoria específica ainda regulamentada, acaba entrando na regra lá geral. Atividade de risco também ainda não tem uma aposentadoria, uma lei concreta sobre isso. E atividades e condições especiais que colocam em risco a saúde e a integridade física do sujeito. Ok? Não tem, então a gente não estuda. Vamos ver essa questão. Me diz uma coisa, deixa eu ver aqui só. Diz assim: as modalidades de aposentadoria no serviço público são: a. inatividade remunerada, formal e direito de afastamento. Não tem nenhuma das previsões. Formal por inatividade voluntária. Não, esse lance de inatividade, formal não. Invalidez formal e inatividade remunerada. Não também, nós não vimos nenhuma dessas. Por invalidez compulsória e voluntária. Aí sim, né? É a nossa resposta. Invalidez compulsória e voluntária. Compulsória, inatividade remunerada e direito de afastamento também não são modalidades de aposentadoria. Presta aqui, só para ver a questão que eu não fiz. É a 4, né? Vamos dar uma olhadinha aí, pessoal, na questão 4. Então, o STJ entende que o candidato aprovado em concurso público dentro do limite das vagas previstas em edital tem direito à nomeação. Verdade, né? É aquela história, se passou dentro do limite das vagas, dentro dos limites da vaga, tem direito sim à nomeação. É o direito subjetivo do candidato. Direito subjetivo do candidato. Eu queria fazer, né, antes de iniciar um novo assunto, talvez eu nem inicie hoje ainda, para não quebrar
a sequência das aulas, eu preciso fazer algumas distinções para vocês. A primeira é a questão do que eu falei, eu já era para ter falado antes, no início da aula, mas eu me passei, agora para não perder, eu vou falar agora. É sobre a questão do cargo em comissão e função de confiança, porque às vezes causa confusão, a gente precisa fazer essa distinção, tá? Sobretudo quando eu falo de cargo de agente público. O que é que eu tenho em comum entre o cargo em comissão e a função de confiança? Sempre quando houver uma situação, um cargo de direção, chefia ou assessoramento, direção, chefia ou assessoramento, sempre quando tem um cargo desse na administração pública, a gente pode identificar ou um cargo em comissão ou uma função de confiança. A gente vai ter ou um cargo em comissão ou um cargo em comissão ou uma função de confiança. Deixar um espaço aqui, a gente vai completar. Ou um cargo em comissão ou uma função. Qual é a diferença entre ambos? E isso é muito perguntado em concurso. A diferença é o seguinte: um cargo, a semelhança ou é uma direção, chefia ou assessoramento. O cargo em comissão, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa. Pode ser ocupado por qualquer pessoa. Vamos botar servidor ou não. Ao passo que uma função de confiança só pode ser ocupada por servidor público. Por quem é servidor, por quem é servidor público. Então, pode ser ocupado por qualquer pessoa, servidor ou não, e função de confiança só pode ser ocupado por quem é servidor público. Então você tem lá uma chefia de uma repartição pública, uma chefia de um órgão ou uma chefia de uma Petrobras. Olhando assim, você não tem como saber só se é um cargo em comissão ou uma função de confiança. Você teria que olhar a natureza do cargo, a lei que criou o cargo. Mas, a depender de quem ocupe, você consegue perceber, porque se você tem uma pessoa de fora, uma pessoa que não é servidor público ocupando aquele cargo, você sabe que ali é um cargo em comissão, porque se fosse a função de confiança, não poderia. Então, cargo em comissão, qualquer um, servidor ou não, poderá ocupar este cargo, ao passo que a função de confiança só poderá ser ocupada por quem é servidor público. Tem características também que servem para ambas. Passar aqui, tá? Esses cargo em comissão, o cargo, a função de confiança, são chamados, então são de livre nomeação, ou exoneração. São de livre nomeação ou exoneração.
que pode vir para vocês lá como cargos, na expressão em latim, ad nutum. Cargos ad nutum são cargos de livre nomeação ou exoneração. Exoneração. Porque o servidor público, o chefe da repartição pública, ele não precisa motivar nem para contratar estes servidores, nem para exonerar. Basta a vontade, não precisa de motivo. Basta a vontade do servidor e ele será contratado ou exonerado. Pode vir no seu concurso também como cargos ad nutum. Sim, o colega perguntou aqui quem é servidor, como é se ele deixa o cargo. Sim, olha, tem cargos em comissão que dá para cumular, que ele consegue cumular com o seu cargo de origem. É possível isso. Mas tem cargos que exigem uma dedicação exclusiva. O servidor tem que exclusivamente participar dali. Então ele vai ocupar a função de confiança no cargo de comissão. Quando ele for exonerado, ele volta para o cargo de origem. Não é demitido totalmente do serviço público, não. Vamos fazer algumas questões aí para a gente praticar. A primeira diz assim: quem é o agente público? É qualquer pessoa, tanto física... deixa eu ver se ele vai riscar aqui, peraí. Vai. É qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, que preste serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. É falso porque pessoa jurídica não é considerada um agente público. Só pessoa física que pode ser. B. É toda pessoa jurídica, já que já está o erro. Também, pessoa jurídica não é agente público. C. É toda pessoa física que presta serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Verdade, é a nossa alternativa, a letra C. Nenhuma das alternativas, falso. Na 12 ele pergunta assim: sobre os agentes políticos, o agente político, assinale a alternativa correta. Dê uma lidinha aí. Agente político, essa questão é interessante. Letra A diz assim: são pessoas físicas titulares de cargo do primeiro escalão no governo, que exercem funções políticas e constitucionais. Então, pessoas físicas titulares de cargo do primeiro escalão no governo, que exercem funções políticas e constitucionais. B. São investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. C. Sua função é a de formadores de vontade superior do Estado. São os políticos, vontade superior do Estado. Então, a resposta é que todas estão corretas, sim. Letra D. Então, todas estão corretas, todas trazem situações nas quais o servidor, esse sujeito, esse agente público aqui vai ser um agente político. Porque a ideia do agente político é essa: são pessoas que dizem, que realizam a vontade do Estado, que têm funções chamadas de funções constitucionais, que devem ser. Quais destes a seguir se enquadram como agentes políticos? Presidente da República, vice-presidente da República, governadores, vice-governadores, prefeitos, vereadores. Todos também. Todos são agentes políticos, todos são eleitos aí. Porque o vice vai no bolo, vai na história, pega o bonde aí. Todos. Olha essa 4. Conceito de servidores públicos. Diz assim: quanto aos servidores públicos, é correto afirmar que são as pessoas jurídicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Qual foi o que vocês acharam disso aí? Isso. Servidor público não pode ser pessoa jurídica. Deixa eu ver se ele transforma aí. Se não der, mano, eu não risco.
Deixa quieto, não é melhor que prejudicar. Então, o erro ali é pessoa jurídica, letra A. Letra B. São as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. C. Vamos ver a C. São as pessoas físicas que prestam serviço somente ao Estado, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Será que é somente ao Estado? E a administração indireta? E aquela pessoa que trabalha na autarquia, que também é estatutário, pois a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público e a autarquia é a administração indireta. Então a C não pode ser. D. São as pessoas jurídicas que prestam serviço somente às entidades da administração indireta com vínculo empregatício mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Não, o conceito mais adequado aqui é a letra B. São pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Então a gente tem servidor público tanto na administração direta quanto na administração indireta. Não é isso que diferencia. O que diferencia é se ele vai ser estatutário ou seletista. Os empregados públicos estão submetidos a qual regime? A. Estão submetidos ao regime estatutário e ocupam emprego público. Estatutário? Não. Empregado público é regime da CLT. São contratados e submetidos ao regime da legislação trabalhista e ocupam emprego público. Sim, é isso que define o empregado público. C. Então, letra B é a nossa resposta. C. São contratados por tempo determinado em caráter excepcional para atender eventual necessidade e urgência de interesse público. Não, esse aí é o REDA, Regime Especial de Direito Administrativo. E D. Não estão vinculados a nenhum regime. Não, né? Tem que ter uma vinculação. Em relação aos servidores estatutários, é correto afirmar que 1. Estatutários, né? Ok. Estão sujeitos ao regime estatutário? Sim, né? Óbvio. 2. Então, 1 é verdadeiro. 2. São submetidos ao regime da CLT? Não. É o estatutário. 3. São ocupantes de cargo público? Sim. 3, correto. 4. São ocupantes de emprego público? Não. Emprego público é empregado público. 5. São contratados em caráter excepcional? Não também. Então, a resposta é 1 e 3. Letra A. 1 e 3, letra A. Vamos ver 7 a 8 aí. Deixa eu ver se a gente viu. Tá. Aliás, a 8 não. Que a 8 a gente não viu polícia militar. Só a 7. Diz assim: considere a seguinte afirmação. São contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Qual das alternativas representa melhor essa definição? Tempo determinado, atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Servidor estatutário não é temporário. Servidores determinados excepcionalmente? Como assim os servidores determinados excepcionalmente? Acho que ele viajou aí, tá? Servidores temporários. Será que ele usou? Então não vendo resposta nenhuma aqui. Nenhuma alternativa está correta, então. Porque o correto são os contratados, o regime especial de direito administrativo, o REDA. São servidores, ou são... os servidores temporários. Eles chamam de servidor temporário, é verdade. Porque o REDA ele é estatutário. O REDA eles são servidores, mas temporários. Então são servidores temporários. Letra C é a resposta. Vamos ver a 10 e a 11. Ainda bem que tem particulares em colaboração aqui. A 10 e a 11 diz assim: 10. Pessoas físicas que prestam serviço ao Estado podem, porém, sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração, são chamados de... Então, pessoas físicas, porém, não têm vínculo empregatício, com ou sem remuneração.
particulares em colaboração com o poder público, prestadores de serviços autônomos, servidores temporários, servidores por tempo determinado. Particulares em colaboração com o poder público. 11. Os particulares em colaboração com o poder público podem prestar serviços sob títulos diversos. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta, hein? Ele quer incorreta. Quem desses aqui não é... porque a gente não viu gestor de negócio, mas tudo bem. Por eliminação, né? Então, qual desses aqui, por delegação do poder público, é particular em colaboração? Por requisição, nomeação ou designação, é particular em colaboração. Todas incorretas. Quer dizer, na letra C, essa está mal elaborada, tá? Mas gestores de negócios, né, seria a nossa resposta. Como é que é todas incorretas se a gente nem leu a D ainda? Que loucura. Aqui, vamos fazer a 15 para finalizar. Cargo, emprego e função. Tá. Uma dessas designações é subdividida em 2 tipos. Quais dessas alternativas corresponde a essa afirmação? Emprego. Emprego público e emprego em comissão. Existe emprego em comissão? Não. É cargo em comissão. Cargo. Cargo público e cargo temporário. Vamos ver. C. Função. Função temporária, função de confiança. Função de confiança existe. Não existe função temporária, não. É cargo temporário mesmo. Então, D. Todas as alternativas estão incorretas. Não. É o cargo. Cargo público e cargo temporário. Existem cargos que são temporários. É o REDA. Qual é a situação do REDA? Regime Social de Direito Administrativo. São cargos, são servidores. REDA é servidor. É estranho você ter um servidor temporário, né? Mas REDA é um servidor público que tem uma regra diferente. Ele é servidor, então ele é estatutário. O REDA é estatutário, mas o REDA ele não se aposenta, não contribui para o regime especial, contribui para o regime geral. Então o REDA é uma coisa meio híbrida assim, em relação ao serviço público, tá? Então é isso. Assunto dado, missão cumprida. Até a próxima aula.